com a nossa igreja aqui, eu estendi esse propósito aqui a cada pessoa que participa da nossa live espalhado aqui pelo Brasil. Temos pessoas de vários estados, de várias cidades, pessoas de outras nações. Então, um propósito que nós estamos fazendo aqui com a igreja, como é um propósito de mergulhar espiritualmente, de crescer em Cristo, de mergulhar em Cristo. Compartilhei aqui com todos vocês que são 21 dias de propósito. E nesse propósito nós estamos trilhando sobre esses 3 elementos: jejum, leitura da palavra e oração. Jejuando, seja tirando uma das refeições do dia, seja o café da manhã, o almoço, ou o café da tarde, ou o jantar, ou se você tiver alguma limitação para tirar uma refeição, ou desejar tirar alguns alimentos que você tem muito apreço, e durante esses próximos 21 dias você não vai se alimentar dele, também pode ser. Então nós estamos durante 21 dias fazendo jejum, estamos fazendo propósito de oração. O propósito de oração, nós colocamos horários aí, você pode orar às 6, às 9, às 3, às meio-dia, às 15 horas, você pode orar 3 vezes por dia, né, separando ali minutos específicos, ou você pode separar um momento aí do melhor horário do seu dia para você ter um tempo com Deus. Entenda, você precisa oferecer, não é o pior momento do seu dia, mas o melhor momento da sua performance para Deus. Se é pela manhã, separe um horário pela sua manhã, do seu melhor momento, sua melhor performance para falar com Deus. O melhor momento do seu dia, seja esse você separar para falar com Deus. Dependente do tempo. Ah, pastor, eu tenho aqui 15 minutos, ok, eu tenho 10 minutos que eu vou orar, né? Vou estar lendo, vou estar orando ali, buscando ao seu 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas separe um tempo exclusivo de entrar para o seu quarto ou para um ambiente favorável em que você tem esse momento de a sós com Deus. Então, os 3 pilares: jejum, né, abster de alimento por uma causa espiritual, oração e a palavra. E pela palavra nós estamos lendo todo o livro de Atos em 21 dias. Para facilitar, a nossa igreja tem um aplicativo chamado Primeira IPR, tanto no iOS quanto na loja do Android. Tem lá esse aplicativo que você digita Primeira IPR, e lá nós colocamos na aba leituras esse plano de leitura para facilitar. A pessoa pode ler ali no próprio aplicativo e marcando como lida, e o plano de leitura vai marcando ali a sua evolução, tantos por cento, dia tal, você tem que ler livro tal, capítulo tal e tal. Então nós colocamos lá. Então se você desejar, você pode fazer através do nosso aplicativo, não tem nenhum problema. Mesmo que seja um aplicativo da nossa igreja, é aberto aí para que você possa baixar e não tem nenhum custo. E além do mais, lá no aplicativo você também fica inteirado, tem várias ministrações nossas lá, pregações editadas, nós temos lá palavras, nós temos reflexões bíblicas, nós temos as programações. Então, a oportunidade de você também estar sendo ministrado através do aplicativo, ok? Então, esses são esses 3 pilares que nós estamos estabelecendo nos próximos 21 dias de forma muito intencional: jejum, leitura de Atos em 21 dias, leitura da palavra e momentos aí diários de oração. Então vem conosco, e eu estou aproveitando, né, esse propósito. Quem aqui está fazendo o propósito? Aplicativo, deixa eu digitar aqui para vocês aqui. Quem quer baixar o aplicativo da igreja, é gratuito, pode baixar, tá, gente? Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Como chama o aplicativo? Qual é o nome do aplicativo? Coloquei, Primeira IPR, tá bom? Então, aí, a Nádia tá usando. Isso, Primeira IPR, perfeito. Que bom, olha quantas pessoas já estão com a gente. Quem não começou o propósito agora, na terça-feira, ou na segunda, na terça, começa hoje. Pode começar hoje, é 21 dias. Você vai trilhando aí nesse propósito. O nosso objetivo realmente é a gente mergulhar em Deus, gente. Tem nada mais, como a gente iniciou aqui nessa manhã cantando, nada melhor, não tem nada melhor, não existe nada melhor nessa vida. Você pode pensar na coisa mais satisfatória da sua vida, ela ainda é ínfima, ela não é nada se nós não estivermos andando com Deus. Andar somente em Jesus, nós temos vida, e vida com abundância, somente nele. Todas as outras coisas são superficiais, são momentâneas. Todas as outras coisas, elas são passageiras. Somente andando em Cristo nós temos vida, e vida com abundância. E não é viver uma vida superficial, é nós mergulharmos, é aprendermos a ouvir a Deus. Se pensou o Criador, o nosso Pai, é você
ter uma vida de intimidade com Deus. O salmista no Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Olha só, Deus não revela os segredos dele para qualquer pessoa. Ele revela os segredos dos céus para aqueles que andam em intimidade, para quem temem a Ele. Então nós vamos, através desse propósito, mergulhar justamente nessa intimidade mais profunda com Deus, para expandirmos desse amor de Deus e alcançar novas vidas, mais vidas para Jesus. Então o propósito é eu me aprofundar, eu me enraizar espiritualmente, para poder também alcançar mais vidas para Cristo, para alcançar mais vidas para Cristo. Inclusive as nossas redes nos lares, né, em algumas cidades se chamam células, pequenos grupos, PG, enfim, GC. Então nós temos aqui na nossa igreja as nossas redes nos lares, distribuídas em vários bairros da nossa cidade, de homens, mulheres, jovens, adolescentes, e eles estão empenhados nesse propósito, e juntos vão mergulhar para alcançar vidas ali, amigos, familiares, para o Senhor Jesus, levar pessoas para conhecer esse amor, que fala de vida, e vida com abundância e vida eterna. Então vamos agora preparar, vamos para o nosso devocional. Quem não compartilhou, já compartilhe. Que bom, Cleia. Gratidão, pastor, por esse incentivo. Que bom. Olha aí, a Devânia, Devânia, é isso mesmo? É lá de Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos pessoas de muitos lugares aqui, de vários estados e de outras nações. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos mergulhar no devocional de hoje, que eu estou aproveitando o ensejo para falar, para a gente mergulhar, aprender dentro do livro de Atos. Ok? E hoje nós vamos falar na segunda parte sobre se preparar para viver a promessa de Deus. Já fez o CCC? A Gilmara colocou aqui, ó, CCC concluído. Se você ainda não colocou, olha para você ver, a Janaína é lá de Olinda, Pernambuco. Olha aí, a Elizabeth é lá de Lisboa, Portugal. As pessoas, que maravilha. CCC, comentou, você já está comentando aqui, amém, interagindo, isso é maravilhoso. Então, bom poder estar vocês aqui interagindo, fique à vontade. Clicar no coraçãozinho aqui é muito relevante também. Clicar no coraçãozinho, que é o comentar, não, curtir é clicar no coraçãozinho, CCC, curtir, comentar e compartilhar. Então clique no coraçãozinho aqui ou no foguinho, como você achar melhor, e aí você vai fazendo com que o Instagram entenda que é relevante e entregue para mais pessoas. E eu te desafio agora, que é o mais exponencial de todos, que é o aviãozinho. Clica no aviãozinho e envie para as pessoas que te seguem, ou até mesmo você pode enviar aí para pessoas que estão no seu WhatsApp, grupos de contato, para receber essa palavra. Eu tenho certeza que vai abençoar vidas. Eu vou fazer aqui também agora o aviãozinho, mandar aqui para o máximo de pessoas que eu posso. Só um minutinho, vou mandar um aviãozinho aqui, a gente já entra no devocional já agora. Estou fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pelo menos para umas 25 pessoas. Enviado. Aqui, ó. E o meu deu falha ao enviar. Deixa eu enviar de novo aqui, então, para ver se dá certo. Deixa eu ver se agora, enviando menos um pouco. Aí, enviado. Agora deu certo aqui. Amém. Amém. Que bom. O Senhor é um canal de bênção para as pessoas. Glória a Deus. Que bom. Eu que sinto privilegiado de poder servir, de poder estar com vocês, de ter vocês aqui com a gente. Aqui só pode, esse propósito da nossa live só pode acontecer porque tem um propósito de Deus e tem vocês aqui para poder estarem juntos. Então, muito bem-vindos, tá? Concluiu aí o CCC, curtiu, comentou, já compartilhou? Você vai ver aí quando você compartilhar, as pessoas vão começar a vir. Que bom você ser esse instrumento de Deus para compartilhar da palavra de Deus para outras pessoas. Deus abençoe e continue usando você como esse semeador na obra do Senhor. Bom, vamos ler aqui Atos, preparados para o devocional? Se prepare para viver a promessa, nós vamos falar sobre isso. Atos 1 é a preparação para viver a promessa de Atos 2. Então nós vamos falar quais são os pilares, os requisitos impreteríveis, bíblicos, revelados nesse texto, que nos faz preparar para viver as promessas de Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã, existem promessas de Deus específicas para a sua vida. A gente sabe que tem as promessas bíblicas que alcançam todos os homens, promessas bíblicas que alcançam aos cristãos, promessas bíblicas exclusivas para Israel, e existem promessas que são específicas para cada um de nós,
Deus tem promessas, às vezes de salvação na família, às vezes dentro da área da sua vida profissional, às vezes ministerial, espiritual. Cada um de nós carregamos algumas promessas de Deus no nosso coração. E nessa manhã eu quero falar com você sobre se preparar, preparar para viver a promessa. Se prepare para viver a promessa. Se prepare para viver a promessa. Se prepare para viver a promessa. Atos capítulo 1, verso 4 ao verso 11 diz assim: certa ocasião, enquanto eles comiam, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso é Jesus falando com as pessoas que estavam ali. Não saia de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Verso 6 de Atos 1. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? É nesse tempo? E Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos, as datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ele voltará. Uma vez, não sei se vocês já ouviram, já leram sobre a biografia de John Wesley. John Wesley, um dos grandes avivalistas, fundador até mesmo do metodismo, né? Nós ouvimos falar da igreja metodista. E uma certa feita perguntaram para John Wesley: John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Eu quero fazer para você essa pergunta. O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Responde aqui para mim. O que você gostaria de estar fazendo durante o dia, no momento que Jesus voltasse? Jesus voltou. O que você gostaria? Jesus apontou ali nas nuvens, né? Vamos assim dizer. O que você gostaria de estar fazendo nesse dia? No dia em que Jesus voltar? Eu quero ouvir aqui a sua resposta, quero ler, melhor dizendo, aqui a sua resposta. A Daniela colocou aqui, ó, servindo. A Thais Sena colocou assim, ó, adorando a Ele. A Michele Carvalho falou assim, ó, gostaria de estar adorando a Ele. A Rô Gomes também, adorando. A Patrícia colocou servindo. Jesus voltou, o que você gostaria de estar fazendo? Servindo. Né? A Anísia colocou, gostaria de estar louvando. Aí todo mundo gostaria de estar né? orando, né? Já pensou, Jesus está voltando, você está justamente no momento da oração. O Breno colocou aqui, almoçando com a minha família. A Ivoneide servindo, louvando, a Juliane, a Cláudia louvando, a Juliane adorando a Ele, a Dani buscando a presença dele, está adorando de preferência lá com a igreja, no tempo de mesa, lendo a Bíblia, no culto em casa com a família, Juscelene adorando. Olha aí, quantas pessoas aqui responderam muito, muito em volta aqui, servindo, adorando, louvando, orando. E alguns aqui colocaram com a camisa, com a família, andando com a família. A Lúbia colocou, eu gostaria de estar em obediência e adoração. A doutora Elivane colocou, falando de Jesus, fazendo id. Amém. Que bênção. Olha aí. Olha só a resposta de John Wesley. Pega essa resposta de John Wesley, muito bom. Então, são coisas muito bem, são louváveis, né? Realmente a gente poder estar quando Jesus, no dia que Jesus estiver voltando, eu estar louvando, adorando com a minha família, cumprindo o chamado, pregando as pessoas, ministrando o culto infantil, a Selminha colocou, cuidando de vidas, maravilha. Olha o que John Wesley escreveu, anote aí, né, se fizer sentido para você. Ele diz assim, ó, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, pois estou sempre aguardando a sua volta. Olha, eu vou repetir o que ele disse. Eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, pois estou sempre aguardando a sua volta.
Vou ler a terceira vez. Eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque eu estou sempre aguardando a sua volta. Ou seja, preste atenção, para John Wesley, não importava a data que Jesus iria voltar, porque ele já estava preparado para esse grande dia. Forte, né, Elizabeth? Forte, essa deve ser a vertente que a gente deve carregar. Jesus pode voltar para mim a qualquer momento. Ele pode estar voltando quando eu estiver brincando de bola. Ele pode voltar. Jesus pode... Quem anda com Deus precisa carregar essa mentalidade e viver essa verdade. Jesus pode voltar a qualquer momento, quando eu estiver almoçando com a minha família, quando eu estiver fechando um negócio, né, na minha empresa, quando eu estiver à noite saindo com os meus amigos. Jesus pode voltar no ambiente que eu vou estar. Ele pode voltar, eu estou preparado. Eu não vou estar num lugar onde ele não vai se agradar. Eu não vou estar fazendo coisas que ele não vai ser glorificado. Eu vivo para a glória dele. Então, eu vou estar fazendo, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque eu estou sempre aguardando a volta de Jesus. Então, John Wesley nos ensina que não importa, para ele não importava a data que Jesus iria voltar, porque ele já estava preparado para esse grande dia. O que John Wesley nos ensina? Que a rotina de John Wesley, o seu estilo de vida já estava alinhado com a volta de Jesus. Exato, Rô Gomes Ferreira. Seja grato, seja crente, melhor dizendo, em todo tempo, em todo tempo e em todo lugar. Essa é a realidade da vida cristã. O cristianismo, ele não é apenas um encontro semanal. A vida com Deus não é um encontro semanal que eu tenho aos domingos. Isso não é vida com Deus. A vida com Deus faz parte da minha realidade diária, da minha rotina diária. Então o que John Wesley está falando, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque eu estou sempre aguardando a sua volta. Ele está dizendo, o meu estilo de vida, a minha rotina de vida está alinhado com a volta de Jesus. O estilo de vida dele está alinhado com o que Deus, com as promessas de Deus, com o que Deus tem para fazer. Então todo cristão genuíno deve se mover sobre esse mesmo pensamento. Ei Fábio, um grande abraço, Fábio Valério, um abraço da Maiara. Todo cristão genuíno deve se mover sobre esse mesmo postura, sobre esse mesmo procedimento. Eu e você precisamos andar preparados para aquilo que já sabemos que Deus vai fazer. Eu e você precisamos andar preparados para aquilo que já sabemos que Deus vai fazer. Anote isso, eu preciso andar preparado para aquilo que eu já sei que Deus vai fazer. Então, se eu já sei que Jesus vai voltar, esse texto de Atos 1 nos fala justamente onde os homens vestidos de branco, os anjos apareceram e diziam, por que vocês estão olhando para o céu? Né? Olhando para Jesus, né? Diz assim, os homens, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. De repente ele subiu e de repente ele vai voltar. Jesus vai voltar como nos dias de Noé. A própria palavra diz, será como nos dias de Noé. O que é que nos dias de Noé estava acontecendo? As pessoas estavam comendo, as pessoas estavam trabalhando, as pessoas estavam festejando, as pessoas estavam vivendo a vida comum, o dia normal. De repente Jesus vem. Então por isso que eu preciso andar preparado para a volta de Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar, você também crê que Jesus vai voltar a qualquer momento? Então se você sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, em todo momento você precisa estar preparado, em todo momento eu já preciso estar preparado. Então o que eu gostaria de fazer quando Jesus voltasse, no dia que Jesus fosse voltar? Eu gostaria de fazer o que eu já estou fazendo, vivendo uma vida para a glória de Deus. Vivendo, seja na família, seja conversando com a minha esposa, seja ensinando a minha filha, seja andando na rua, seja no trânsito. Jesus pode voltar quando eu estiver jogando futebol, Jesus pode voltar quando eu estiver saindo com os amigos, Jesus pode voltar quando eu estiver sentado em uma mesa, em um restaurante. Jesus pode voltar quando eu estiver num ambiente de qualquer festa, porque eu já ando, eu estou preparado, a minha vida precisa andar alinhado com a sua volta. Então olha agora, trazendo por algo mais particularizado,
por algo mais particularizado. Se você tem uma promessa de Deus, se você tem um chamado de Deus, estou falando da volta de Jesus, agora entenda só, isso, viver uma vida para a glória de Jesus, isso mesmo, Gilmar. Gente, deixa eu desmistificar algo aqui. Viver uma vida para a glória de Jesus, viver uma vida para a glória de Deus, é você viver, pastor, é como você vive, para o ministério, falando do amor de Deus, mexendo, envolvendo o tempo todo com as coisas do reino. Não necessariamente. Viver uma vida para a glória de Deus é você viver uma vida comum, em que tudo que você faz na terra visa glorificar a Deus que está nos céus, agradar a Deus. Pronto. É viver uma vida comum, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, no entretenimento, numa viagem para a praia, numa festa que se vai. Eu vivo uma vida comum. Jesus ia na festa, os discípulos iam na festa de casamento. É uma vida comum. Entretanto, com a mentalidade e com a postura, com o comportamento e com a palavra de que tudo que eu faço, eu busco agradar a Deus que está nos céus. Então, isso é viver para a glória de Deus, e esse é o chamado de todo ser humano, de todo homem e mulher. Nós somos criados por Ele e para Ele, ou seja, de viver para Ele, de viver para a glória dEle. Então, nós precisamos andar preparados. Então, se você tem agora, trazendo de forma mais específica, se você tem um chamado, uma promessa, às vezes é um ministério, uma promessa de salvação na família, talvez um propósito, um chamado específico na vida profissional, você já precisa adotar uma postura, você já precisa ter uma postura alinhada com o que Deus falou que você vai fazer. Você não precisa esperar a promessa chegar para você se alinhar. Já anda hoje em oração, em preparo, em evangelização, em conhecimento. Por quê? Porque quando Jesus derramar do Espírito, quando Ele derramar da promessa, quando Ele derramar do cumprimento da promessa, você não vai ter tempo para se preparar. Você vai ter apenas tempo para se mover, para cumprir. Para se mover, para cumprir aquilo que está. Quando Deus derramar, você não vai ter mais tempo para preparar, você vai ter tempo para cumprir. Lembra que nós falamos na última live? O quando pertence a Deus, mas o estar preparado pertence a cada um de nós. Então, pare de se preocupar com quando as coisas vão acontecer. Se preocupe em estar preparado. Quando que Jesus vai voltar? Se eles perguntaram, Jesus respondia, esteja preparado. Perguntaram aqui em Atos 1, quando que vai restaurar os reinos de Israel? Jesus, vocês precisam saber as datas, não, isso compete ao Pai. Simplesmente, se aguarde Jerusalém, seja revestido do poder. Ou seja, esteja preparado. Esteja preparado. Não espere as coisas acontecer para se preparar, porque quando acontecer, você não vai ter tempo para se preparar, você vai ter tempo só de se mover. Quando Jesus voltar, não tem tempo de se preparar. Vai ser como um piscar de olhos, vai ser como um abrir e fechar de olhos, vai ser como um relâmpago que nasce no ocidente e vai até o oriente, que vai de uma ponta a ponta, rápido. Não tem tempo de se preparar, você precisa já alinhar a sua vida, eu preciso já alinhar a minha vida hoje. E aí quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 1 é uma preparação para o cumprimento da promessa de Atos capítulo 2. Atos 1, Jesus está instruindo eles a se prepararem. Se preparem, fiquem em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder. E aí eles ouvem essa instrução e vivem essa instrução. Eles vão para dentro de um cenáculo e começam a orar e colocar a casa em ordem. Tanto que Judas havia morrido, suicidado, e eles precisavam de colocar outra pessoa no lugar de Judas. Eles estavam em Atos 1 colocando a casa em ordem. Colocou outra pessoa no lugar de Judas. Agora já vai ser Matias que vai compor os 12 discípulos. Eram 11 com o falecimento, com a morte de Judas. Agora Matias entrou no lugar. O que eles estão falando? O que eles estão fazendo? Se preparando. Se preparando. A gente precisa preparar para a promessa. Atos 1 é preparação. Atos 2 é cumprimento. Atos 1 é alinhamento. Atos 2 é realização. Jesus só derrama Atos 2 porque Atos 1 tem um povo preparado. Jesus só vai entregar nas suas mãos aquilo que ele prometeu quando você estiver preparado, disponível, ser alinhado. Quando eu falo preparado, não é que você vai ter todas as capacidades, mas você vai estar alinhado com aquilo que Deus prometeu. Só um momento. Com aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então, Atos 2 é o cumprimento da promessa do derramado do Espírito sobre toda a carne.
Aquilo que o profeta Joel falou se cumpriu em Atos 2. Atos 2 é a promessa de serem revestidos do poder do Espírito Santo. Lucas 24, Jesus falou que eles vão ser revestidos, 24:49, Atos 2 se cumpre isso. Atos 2 é o cumprimento da promessa dos discípulos se tornarem testemunho das nações, e de fato eles recebem o poder e começa ali já em Atos 2 a pregar o evangelho. Em Jerusalém 3.000 pessoas se convertem. Então Atos 2 é o cumprimento da promessa, mas em Atos 1 nós vemos os princípios, as posturas extraordinárias de quem já está se comportando alinhado com a chegada da promessa. Alinhado com a chegada da promessa. Então, vou trazer para vocês, juntos aqui quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar aqui com você. Como se preparar para esse de repente de Deus? Lembra que Atos 2 começa assim, ó. O Atos 2, que é o cumprimento da promessa, começa assim, ó. De repente. Ou seja, quando você menos imaginar, chega. Quando você menos imaginar, vai chegar a promessa sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. De repente. Mas o povo tem que estar preparado. O de repente se manifesta em vidas que estão preparadas. Então, como se preparar para esse de repente de Deus? Seja da volta de Jesus, seja de uma promessa ministerial, seja de uma salvação de uma família, seja aquilo que você tem sobre a sua empresa. Como se preparar para o de repente de Deus? Primeiro, nós falamos na live de terça-feira, só vou citar para você relembrar. Primeiro, esteja no ambiente certo. Para viver o de repente de Deus é necessário estar no ambiente certo. Estar no ambiente certo. Lembra? Atos 1:4, Jesus diz assim, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém. Nós já conversamos sobre isso na live de terça-feira. Jerusalém não era um lugar tão confortável para se estar, porque lá foi o que aconteceu, o martírio de Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi em Jerusalém, não era um lugar confortável para os discípulos estarem. Todavia, não se trata do conforto, do nosso conforto, se trata do nosso propósito. Quem estava fora de Jerusalém só ouviu falar o que Deus fez, mas não participou ativamente da promessa, porque é necessário estar no ambiente certo, com as pessoas certas, com os propósitos certos para viver a promessa de Deus. Então, como se preparar para a promessa? Primeiro, esteja no ambiente certo. Não se assente em rodas que Deus não se assentaria. Se tem mesas que você precisa mudar, mude. Se você está frequentando em ambientes em que você sabe que estão desalinhados com o propósito de Deus na sua vida, não permaneça. Para viver o de repente de Deus é necessário estar no ambiente certo. No ambiente certo. Bem-aventurado, diz o salmista no Salmo, o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, bem-aventurado é o homem que sabe o ambiente certo de se posicionar, o ambiente certo de se frequentar. Ponto 1, não saia de Jerusalém, ou seja, esteja no ambiente certo. Esteja no ambiente certo. Você está frequentando ambientes em que estão alinhados com o propósito de Deus na sua vida? Segundo, na live de terça-feira eu deixei salvo, eu mergulhei um pouco mais sobre estar no ambiente certo. Mas eu quero falar hoje um pouco mais à frente. Dar o segundo passo nesse princípio é como, para viver o de repente de Deus, é necessário o quê? Obedecer, mesmo sem entender o processo completo. Anote aí, obedecer, mesmo sem entender. Como que eu me preparo para viver uma promessa? Seja da volta de Jesus ou uma promessa no ministério, na minha casa, na minha salvação, da minha família. Primeiro, esteja no ambiente certo. Não saia de Jerusalém. Segundo, obedeça, mesmo sem você entender. Gente, nós precisamos aprender isso. As pessoas, elas questionam muitas, às vezes, direções, princípios que são dados. Vai ter coisas que você não vai entender, Jesus. Deus vai dizer para você, saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você não vai entender, mas você precisa obedecer.
Atos 1,7, Jesus diz assim, ó, não lhes compete saber. Eles perguntaram, quando que vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus responde em Atos 1,7, não lhes compete saber as datas, os tempos em que o Pai vai cumprir isso. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Quando ele fala, não compete você, discípulos, a saber disso, das datas, dos períodos, porque existem coisas que Deus não vai revelar, não vai informar para mim e para você no processo. E a gente precisa aprender na caminhada com Deus a obedecer, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Você pergunta para José se ele entendeu o processo. Pergunta para Abraão, quando ele obedeceu, se ele entendia todo o processo. Pergunta para Davi, quando se moveu para poder lutar com o gigante, para poder se mover sobre a unção que ele recebeu, se ele entendia todo o processo. Deus revela a promessa, mas não o processo. Guarde isso. Deus ele vai revelar a promessa, mas ele não revela muitas vezes o processo. Não revela. Abraão, vai para a tua terra, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não revelou o processo para Abraão, que ele ia esperar tantos anos e ia acontecer isso, aquilo outro. Ele não revelou o processo para José, ele deu um sonho. José, sol, a lua e as estrelas vão se inclinar, você vai governar. Mas não falou que ele seria rejeitado pelos irmãos, que ele seria vendido como escravo, que ele seria lançado no cisterno, que ele seria preso injustamente, que ele seria caluniado. Não falou. Então nós precisamos obedecer mesmo sem entender o processo. Sem entender. Jesus disse para os discípulos em Atos 1,7, não lhes compete saber os tempos e as estações, fica em Jerusalém, só obedece. Só obedece. Então guarde isso no seu coração. Isso, exatamente. Deus não vai explicar para você tudo que Ele vai fazer com você. Deus não vai explicar para você tudo que Ele vai fazer através de você. Não espere Deus revelar cada detalhe do processo para você se mover no propósito. Não espere Deus revelar cada passo do processo para você se mover num propósito. Deus muitas vezes vai te dar uma missão sem te dar muita explicação. Deus muitas vezes vai te dar uma missão sem te dar muita explicação. Então, o que a gente precisa entender? Você não precisa buscar entender tudo, mas obedecer integralmente. Você não precisa entender tudo o que vai acontecer. Você precisa obedecer integralmente o que Deus já falou para você fazer. Não sai de Jerusalém? Não sai de Jerusalém. Fica lá até do alto ser vestido? Fica lá até do alto ser vestido. Então nós precisamos nos mover dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu sei porque quando Deus me chamou para o ministério, desde a minha conversão com 10 para 11 anos de idade, que eu iria viver integralmente para a obra, para o chamado dele. Eu não entendi, ele não me revelou o processo de pessoas ingratas, ele não me revelou o processo de pessoas que iriam caluniar, que iriam mentir, que iriam abandonar. Ele não revelou o processo das dores, das noites de sono perdida, da distância da família. Ele não me revelou todos os detalhes do processo. Porque se ele revelar o processo, a gente não se move por propósito. E se a gente recusar o processo, a gente não se prepara, a gente não se alinha para o propósito. Então o processo é necessário, mas você não vai suportar ouvir o processo no início do propósito. Você precisa apenas obedecer, porque o Deus que te colocou nesse processo, Ele vai te sustentar no propósito, vai te sustentar nessa jornada. Então não busque entender tudo, busque obedecer integralmente. Não busque entender tudo, busque obedecer integralmente. Terceiro, tá anotando aí para a gente poder caminhar? Terceiro aprendizado que nós temos, terceiro princípio para viver o de repente de Deus, para estar como que eu me preparo para viver uma promessa de salvação na minha família, de me chamado no ministério, ou até mesmo da volta de Jesus. Como eu preparo? Esteja no ambiente certo. Segundo, obedeça mesmo sem entender o processo completo. Muitas vezes você vai estar
na igreja, se o seu pastor é um homem que teme a Deus, se o seu pastor é um homem íntegro, é um homem que anda com Deus, ele vai dar direções que muitas vezes você não vai entender, porque são algo que ele recebeu de Deus. E Deus muitas vezes não dá para ele o processo completo, vai dar a direção. E aí ele comunica com você a visão. Ele vai comunicar com você aquilo que Deus deu como direção e que muitas vezes não é entendível. Não faz muitas vezes sentido humano. Mas se ele é um homem de Deus, se ele é um homem que anda em integridade, obedeça mesmo sem você entender. É sobre ele que vai vir a cobrança se porventura ele está dando o passo errado. Mas você precisa andar e eu preciso andar debaixo de obediência de uma visão. Agora, se você falar, eu não confio na visão dele, sai fora dessa igreja. Se você não tem um coração submisso à visão de Deus, que Deus deu ao seu pastor, não permaneça nessa igreja. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu acho que não permaneça. Não seja instrumento de divisão na sua igreja, de rebelião, de rebeldia. Não seja um Lúcifer dentro da sua igreja, não seja um Judas dentro da sua igreja, não seja um Demas dentro da sua igreja. Seja uma pessoa que esteja alinhado com aquilo que Deus está dizendo. Então, às vezes Deus vai trazer algo para o coração do pastor, e o próprio Deus não vai explicar para ele o processo. Como Deus trouxe para José e José compartilhou com seus irmãos. Como Deus trouxe para Moisés e Moisés compartilhou. Não falou de todo o processo, só falou que tira esse povo e faz isso. José, você vai ser aquilo. Deus não deu todos os detalhes da caminhada do deserto. Deus não falou com Moisés, livra esse povo, vou deixar lá vocês no deserto 40 anos. Vai ter momento que vai faltar água, tem momento que não vai ter comida, tem momento que esse povo vai fazer uma confusão, falar mal de você. Ele não fala isso. Ele não fala. Deus ele entrega uma visão, um propósito. E se nós cremos que o nosso líder, o pastor, está debaixo, é um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que anda com Deus, Deus vai dar a ele uma visão, uma direção, uma decisão que precisa tomar, em que muitas vezes ele mesmo não vai ter explicação do processo, porque Deus não falou com ele e não fala com ele os processos. E aí o que ele faz? Obedece. E aí comunica essa visão para o coração da igreja, que é o que Jesus fez com os discípulos. Fica em Jerusalém até do alto ser revestido. E aí os discípulos falaram assim, mas que dia que vai ser, que vai restaurar? Jesus falou, não compete saber a data, o tempo, o processo. E eles foram lá e obedeceram mesmo sem entender, e por isso viveram a promessa. Então você precisa se alinhar à palavra de Deus. Então se você está debaixo de uma liderança saudável, de um homem de Deus, guarde isso no seu coração. Estou trazendo instrução para que Deus blinde o seu coração de viver as ingerências, as sugestões de Satanás que podem encontrar guarita na sua mente e no seu coração. Obedeça. Mas e aí? Eu não concordo. Se não concorda, se não acha que foi Deus que falou com ele, saia debaixo dessa liderança. Mas se você entende que o seu pastor é um homem íntegro, um homem de Deus, mesmo que você não entenda os passos do processo, e que ele talvez muitas vezes não vai entender, porque ele só está obedecendo, sem mesmo entender, ande sobre essa visão, e você vai ver Deus te sustentando, você vai ver o de repente de Deus acontecendo na sua vida, acontecendo sobre a sua casa, acontecendo sobre essa igreja, porque o próprio Deus, ele zela para cumprir a sua palavra. Entenda isso. Entenda isso no seu coração. Obedecer, mesmo sem entender. É o que Jesus falou. Não compete vocês saberem isso. Datas, não compete saber. Compete vocês a obedecer. Terceiro. Tá fazendo sentido, gente? Amém, Dani. Obrigado pelo carinho aí. Glória a Deus. Pelo gesto aí de carinho, de honra. Jesus seja glorificado. Terceiro, quer estar alinhado para viver o de repente de Deus? Busque a presença mais do que o poder de Deus. Busque a presença antes e mais do que o poder de Deus. Busque a presença antes e mais do que o poder de Deus. Porque o texto diz assim no verso 5, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós.
Atos 1:5 diz assim, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, antes de Jesus dizer que eles seriam revestidos de poder, Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E a palavra batismo no original grego, baptimos, significa imersão, ser imerso, ou seja, envolvido. O que Jesus está mostrando aqui para nós é que antes de buscar o poder, a gente precisa buscar ser cheio da presença de Deus. O poder, ele vem quando a presença de Deus é derramada. Então a presença de Deus é o mais valioso de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas querem viver a promessa, estão em busca de poder, estão em busca de cargo, estão em busca de ter um cargo na igreja, de ter um cargo na empresa, de ter uma capacitação que as pessoas, olha como ele é bom. Antes de você buscar o poder de Deus, o que as mãos de Deus podem fazer através da sua vida, busque a intimidade com Deus. Busque estar cheio da presença de Deus. Você e eu vamos nos preparar para o derramar da promessa quando a gente buscar a plenitude, quando a gente buscar ser cheio da presença de Deus. As pessoas hoje buscam estar cheios do poder e da resposta, daquilo que as mãos de Deus podem fazer. Tanto que você vai ver as igrejas hoje se lançar assim, ó, campanha de cura e libertação. Ó. Agora se falar assim, noite de oração, as pessoas não aparecem. Campanha de milagres. Noite de estudo da palavra. Porque o que isso revela? O coração do homem. O coração da sociedade. As pessoas querem muito mais o poder do que a presença. As pessoas querem o que as mãos de Deus podem dar e não quem Deus é. Está fazendo sentido para você? As pessoas querem o que as mãos de Deus podem dar e fazer na vida dele, através da vida dele, e não o que Deus é. Você quer estar preparado para a promessa? Busque a presença mais que o poder. Ame o secreto. Ame a presença dele. Ame o secreto com ele. Se ele fizer, continua sendo Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Ame o secreto. Ame a presença de Deus, não por aquilo que ele pode dar, mas pois porque ele é Pai, Salvador, o Deus de amor, o Deus que cuida de você. Uma geração que quer só aquilo que as mãos dele querem dar. É maravilhoso o que as mãos de Deus podem dar. Afinal, aquilo que Deus faz revela que ele é, sim. Mas nós temos visto uma geração interesseira, religiosamente interesseira, espiritualmente interesseira. Eu busco a Deus por aquilo que ele pode me dar e não por amar a sua presença. Imagina você, pai e mãe, tendo um filho, tendo uma filha que só vai atrás de você para poder buscar aquilo que você pode dar. Não quer te dar um abraço, não quer ter diálogo com você, não quer desfrutar de um tempo de conversa com você, não quer saber como a mamãe está, como o papai está, não quer sentar no seu colo, só quer, mamãe, só quer saber daquilo que você pode dar, só quer saber daquilo que você pode fazer para ela, só quer saber do dinheiro que está na sua mão, só quer saber do que você pode fazer para ela, não quer saber do seu coração, não quer saber de relacionar com você, não quer saber de ter comunhão com você. Qual que seria a sua leitura sobre esse filho? Qual que seria a sua leitura sobre esse filho? Você o amaria sim, mas qual que seria a sua leitura sobre esse filho? Meu filho não me ama. Meu filho não me preocupa comigo. Meu filho, ele só quer o que eu posso dar. É um filho pródigo, de Lucas 15. É um filho que está na casa do pai, mas quer apenas as coisas do pai. Está na casa do pai, mas só quer as coisas do pai. Não quer a presença do pai. Aí a promessa não chega, não entende por quê. A promessa não se cumpre, Deus não derrama, não entende por quê. Porque não cumpre os princípios. Porque quem cumpre os princípios, Jesus está dizendo aqui, é aquele que primeiro busca a presença antes do poder, busca a presença mais que o poder.
Se a gente precisa avaliar o nosso coração, se a gente não está sendo como um filho pródigo, estou dentro da casa do pai, mas interessado com aquilo que o meu pai pode dar e não por quem ele é. Eu não quero ter um relacionamento, tanto que o filho pródigo, se você ler em Lucas 15, ele pega a herança do pai e vai para um lugar bem longe. Ele não queria desfrutar da presença do pai, ele vai para um lugar bem longe. Sei lá, talvez ele estava querendo dizer, eu não quero nem que meu pai me visite. E eu olho para o nosso coração e vejo, olho para a nossa geração e percebo que muitas vezes nós estamos numa geração assim, interesseira. Uma geração que ama aquilo que Deus pode dar, mas não cultiva a presença dele. Que nessa manhã, esses 3 princípios, eu tenho mais e eu vou compartilhar na terça-feira mais com vocês. De se preparar para a promessa. Esses 3 princípios governem o nosso dia, o nosso final de semana e a nossa história. Quer se preparar para viver a promessa de Deus? Esteja no ambiente certo. Olha as mesas que você tem se assentado, se elas estão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Segundo, aprenda a obedecer, mesmo sem entender. Deus não vai revelar o processo todo para você. Deus não vai revelar o processo todo para o seu pastor. Deus, ele apenas dá a visão e a gente se move por fé e obediência. Terceiro, busque a presença mais que o poder. Mais do que aquilo que as mãos dele podem dar. Tenha sede por quem ele é, em cultivar intimidade e relacionamento com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir aqui e podermos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e ter o nosso coração alinhado aos céus. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos e pecadores. Mas te agradecemos pelo privilégio de termos nas nossas mãos a Tua palavra que nos lapida e nos alinha para vivermos de acordo com o propósito do Senhor, porque somente em Ti nós teremos vida e vida com abundância. O Senhor, ó Deus, aplique essa palavra no coração, muito mais do que a minha voz, ó Deus, que saia aqui dos meus lábios e toca a mente aos ouvidos, seja a voz do Senhor que toca o coração, seja a voz do Senhor que toca o coração, e que nessa manhã possamos ser alinhados e cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua casa. Eu vou deixar hoje também essa live. Vocês acham que pode deixar essa live salva ou preferem? Vamos editar e colocar na plataforma do Clube 71 também. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Minha pequititia está aí? Minha pequititia acordou? Cadê? Gracinha, bom dia, vamos lá, pessoal. Obrigado. Ela não falou pra mim só pra tomar café, não te esperaram. Tá bom, eu vou tomar, vou só finalizar aqui, já te falo, pode ser mesmo. Olha, o papai tá fazendo a live, olha lá. Ainda tá ao vivo. Fala, bom dia, pessoal. Acabei de acordar e coloquei um arco colorido. Um arco colorido. Não. Pessoal, fala pro pessoal com você ontem. Olha que legal aqui, ó. Obrigado, minha irmã, por ter enviado para mim. Que bênção. Olha, irmão, live compartilhada abençoa tantas outras pessoas, né? As minhas vestes. Para de cantar. Você está lendo a Bíblia? Você vai pintar hoje a história de quem? De Rebeca? Ela vai pintar a história de Rebeca hoje. Ah, já sei. Ei, saúde!
Eu já sei. O Isaac deu água pros camelos da Rebeca, não foi? Não. Ah, Isaac que tem camelo. o Isaac tinha... A Rebeca deu água pros camelos? Aí depois ela casou com quem? Isaac. Com o Isaac. Gente, a Rebeca casou com o Isaac, sabia? Nossa, pai, eu imagino que a Rebeca ficou grávida. Sim. Ela teve um bebê. 2. 2 bebês que ela teve? Eu lembro, é verdade. O Joaquim e o José. Ela... Igual o Jacó. Isaú e Jacó, gente. Meu Deus, achei que era Joaquim e José. Agora eu lembrei. Na hora que os dois estavam dentro da barriga dela, eram gêmeos. E quando o Isaú estava saindo da barriga, o que aconteceu? O Jacó pulou. Meu Deus, pegou no calcanhar. Você tá pegando no calcanhar. O Jacó pegou no calcanhar de Isaú. Sai não, menino. E aí cresceu e Jacó virou um motorista. Jacó caçador. E o Isaú é que virou motorista. Pastor de ovelha, gente. E o Jacó caçador. Meu Deus do céu. Você tá sabendo? Rebeca foi casada. Foi casado. E o Jacó depois cresceu, teve família, né? Teve um monte de filho. Tinha um que chamava José. O que o Jacó deu pro José? Deu uma? Um carro? Sim. Deu um carro. Deu um carro. Foi, né? Isso. Deu uma túnica. Uma túnica toda preta. Toda colorida. Os irmãos de José, quando viram José, ficaram com inveja. Ficaram com... E pode ter inveja das pessoas? Não. Quando alguém ganha alguma coisa que a gente não tem, a gente tem que ficar como? Feliz. Uma coleguinha ganhou uma boneca. A Bianca tem uma sereia. E aí? Ela comprou uma sereia nova. Aí eu fiquei feliz. Arrasou! Mesmo que você não tenha sereia, você ficou feliz por ela ganhar a sereia. Que legal! E ela tem a Hello Kitty. Hello Kitty? Mesmo que ela não tenha Hello Kitty, você fica feliz. Mesmo que você não tenha Hello Kitty, você fica feliz. Parabéns! Eu gosto da Hello Kitty. Depois o papai pode até te dar, né? Eu tenho um dinheirinho. Eu tenho um dinheirinho. Você tem um dinheirinho pra comprar? Que ótimo. Então tá bom. Você é muito preciosa. Mas eu não sei onde que tá o dinheirinho. Deve estar guardadinho, né? E aí, José, então, vamos liberar o pessoal, então? Que José, depois, os irmãos dele... Ficaram com inveja. Com inveja, jogaram ele aonde? Na cisterna. Na cisterna? E depois venderam ele como? Escravo. Meu Deus, ele foi parar onde? Na casa de alguém? Na casa de Potifar. Na casa de Potifar. Gente, Deus abençoe muito José. Gente, um beijo. Fala, beijo, pessoal. Vou ali tomar um café da manhã com meu papai. Vou desligar. Vou desligar. O papai vai desligar. Tchau, tchau. Deus abençoe. Aqui, o pessoal, pode continuar que nós estamos gostando. O pessoal está gostando das histórias da Bíblia. Assim, um dia vão vir aqui pra gente contar mais histórias da Bíblia, né? Que é muita história, né? É muita história, não é, meu amor? José, e depois José cresce, vira governador, e aí vai. Tem a história da torre de... Babel. Que Deus confundiu as línguas. E que aconteceu? Um ficava falando o quê? Hebraico. Te amo. Gente, um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.